pessoal, como vocês estão? Tudo jóia? Vocês pediram e eu tô aqui trazendo um review dessa linha completa aqui dos gabinetes Space. Muitos tiveram dúvidas aí da diferença de um para o outro, então para sanar todas as dúvidas eu tô aqui para mostrar para vocês toda a diferença e o que eles têm em comum também, né? Então, primeiramente, eu acho que eu dei uma exagerada aqui, são muitos gabinetes, tem 13 gabinetes da linha, tá? Tanto na versão branca como na versão preta, então são muitas versões para vocês poderem escolher. Então, vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Bem melhor. Dei uma limpada aqui na bancada para mostrar cada detalhe com mais precisão aí. Deixei uma versão de cada um, lembrando que todos os 6 aqui tem a versão branca e a versão preta. Então, se você quer um setup clean, tem opção para você. E se você é uma pessoa sombria e quer um setup todo escuro, temos os gabinetes pretos também. E temos de vários tamanhos aí para se adaptar melhor aí ao seu ambiente de trabalho, seu ambiente de lazer ou aí o que cabe no seu bolso também. Então vamos para apresentações. Se você está chegando aqui, seja bem-vindo, esse é o canal da Camex, tá? E o meu nome é Josi. Esse bonitão branco aqui é o Space X, foi o primeiro lançamento que a gente fez. Tem um vídeo dele na versão preta com todos os detalhes completos. Se você quiser assistir, vou deixar aqui em cima para vocês irem lá assistir. Terminando aqui, corre lá para assistir também. Temos o Space Y, o Space Z. O Space Z, temos ele, o Space Z, e esse daqui que é o Space Z1. A diferença de um para o outro é que o Space Z1 tem a fita LED aqui no painel frontal. É uma fita LED RGB que tem cores multicolor, o rainbow aí, né, que tá passando, e cores estáticas também, tá? A única diferença é essa, a estrutura é a mesma. Então, quando eu falar do Space Z, vocês já sabem que toda a configuração desse gabinete serve para o Z1 também, tá? Temos um gigantesco aqui, que é o Space ATX, que temos na versão branca, na versão preta e na versão preta que vai com 3 fans coolers incluso, que é esse modelo aqui que eu trouxe para vocês. E esse daqui é o Space Aqua, que tem uma diferença bem legal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que também é bem bonito e ele é bem mais compacto. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que eles têm em comum. Primeiro, todos têm filtro anti-poeira magnético na parte superior. É um filtro anti-poeira bem grande, fácil e prático aí de você poder remover e limpar o seu setup, tá? Esse gabinete aqui, o filtro anti-poeira dele é gigante. É o meu antebraço aqui tranquilo. Tirando o Space Z, todos têm filtro anti-poeira na parte inferior também magnético. E o Space X também é um filtro anti-poeira de encaixe, mas a diferença dele é que o filtro anti-poeira de encaixe é uma gaveta. Também é prático e fácil de você retirar e utilizar aí no seu dia a dia. Você vai poder limpar aqui com uma escovinha, com um aspiradorzinho mesmo, um paninho seco para tirar a poeira, e você pode encaixar novamente. É bem simples e fácil de encaixar. Space ATX é o único dessa linha que cabe uma placa-mãe ATX, tá? Ele suporta aí placas-mães ATX, Micro ATX ou ITX, certo? Os outros possuem suporte para placas-mães Micro ATX e ITX. Lembrando que como eles são mais compactos, pode ser que algumas placas-mães Micro ATX, essas versões aqui, não caiba uma placa-mãe Micro ATX de 24 por 24, por exemplo, tá? Então, verifique a dimensão da sua placa-mãe, tá? E verifica no pôster todas as informações. Se você ficar com alguma dúvida, pode chamar a gente, faz todo o suporte para você. O Space Z aqui suporta a placa de vídeo de até 211 mm, suporta a placa de vídeo de até 200 mm. A diferença do Space Y e o Space Z é que o Space Y tem 4 slots de expansão e o Space Z tem 5. O Space Y aqui tem HD áudio e o Space Z só tem áudio. E o Space Z ele tem apenas o filtro anti-poeira na parte superior e o Space Y tem tanto na parte superior como na parte inferior. E um detalhe aqui na estrutura é que aqui é um pouco mais grosso aqui nessa faixa preta. Essas são as diferenças dele, o restante é bem parecido. Óbvio, tem alguns detalhes que diferenciam um do outro, como os botões que nesse daqui é arredondado e nesse daqui é quadrado. A questão também das baias para SSD e HD também são diferentes
diferentes. Eu vou deixar aqui em cima a diferença de cada um aí, para vocês terem uma ideia aí de qual a diferença desses dois modelos. O Space Aqua suporta uma placa de vídeo de até 210 mm e o Space ATX e o Space X suportam uma placa de vídeo de até 400 mm. O legal do Space ATX é que se você quer mostrar mais detalhes da sua placa de vídeo aí, colocar ela na vertical, você consegue aí utilizando um adaptador para colocar aí a sua placa-mãe na vertical para mostrar aos fãs, né? Você paga uma cara, quer mostrar os detalhes e não tem essa opção. Então, o ATX você consegue colocar um adaptador para colocar sua placa de vídeo na vertical. Lembrando que a gente não tem esse adaptador para vender, você tem que comprar separadamente. A altura máxima do Space ATX, do Space X e do Space Aqua do CPU Cooler é de 160 mm. Se você colocar mais que isso, vai ficar aí pressionando o vidro ou você não vai conseguir fechar aí com o vidro da chapa lateral. O Space Y e o Space Z você consegue colocar aí a altura máxima do CPU Cooler de até 140 mm. Todos têm painéis e chapas laterais de vidro temperado, viu? É um vidro temperado bem resistente, então não vai quebrar com facilidade, ao menos que você taque no chão, aí não tem solução. Mas é um vidro bem resistente, então você vai conseguir utilizar por bastante tempo. O Space Z, o Space Y e o Space Aqua suportam 7 fans coolers, 2 na parte superior, 2 na parte inferior, 2 na parte interna e 1 na parte traseira. Eu coloquei aqui 6 fãs no Space Aqua para vocês darem uma olhada e fica bem bonito, então faz uma refrigeração legal, mesmo ele sendo um pouco mais compacto. O Space X suporta aí 9 fans coolers, 3 na parte superior, 3 na parte inferior, 2 na parte interna e 1 na parte traseira. O Space ATX já suporta 10 fans coolers, refrigeração melhor impossível. 3 na parte superior, 3 na parte interna, 3 na parte inferior, 1 na parte traseira, então daí 10 fans coolers. Você consegue colocar aqui no Space ATX um water cooler de 360 mm na parte superior, ou aqui onde está esses fãs, você também consegue colocar um water cooler de 360 mm, ou aqui em cima ou aqui na parte interna. O Space X você consegue colocar um water cooler de 360 na parte superior. O restante suporta apenas o water cooler de 240 mm ou 120 mm. Eu trouxe aqui um water cooler, vou mostrar pra vocês. O modelo vocês já conhecem, tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar o vídeo aí na descrição para vocês assistirem, tá? O restante suporta um water cooler de 240 mm na parte interna. Você pode colocar aqui. Ou se você quiser também pode colocar na parte superior o water cooler. Ou um de 120 na parte traseira. Então você tem essas duas opções. Todos os gabinetes possuem parafusos de remoção manual. Provavelmente a primeira vez que você for retirar aí as chapas laterais aí, você vai precisar talvez de usar uma chave Phillips para poder remover. Mas vai ser só a primeira vez mesmo. Depois é facinho de você retirar os parafusos. Um diferencial que tem em todos os nossos gabinetes é que todas as bordas do gabinete são dobradas para diminuir o risco aí de acidentes. Todos os gabinetes suportam fonte de alimentações padrões ATX e o legal aqui é que a fonte de alimentação ele tem um espacinho especial para ele e ele tem um encaixe perfeito aqui na parte traseira. Eu vou mostrar para vocês, que faz com que todos os fios fiquem bem escondidos. Então faz uma organização melhor, a refrigeração vai ser melhor, a manutenção vai ser melhor, porque quanto mais organizado ficar o seu gabinete, mais fácil vai ficar depois para poder fazer um upgrade futuro. Eu trouxe uma placa-mãe, eu vou mostrar para vocês como que fica. Trouxe aqui uma placa-mãe ATX, que é a maior, que só cabe nesse gabinete aqui, tá? A placa-mãe aqui vai cobrir todos os cabos e a sua fonte de alimentação. Então, os detalhes aqui vão ser só o da sua placa de vídeo e da sua placa-mãe, certo? Você vai fazer a instalação certinho, colocar as memórias aí, o processador e vai esconder todos os cabos atrás. Eu vou virar aqui para vocês verem como
é a parte traseira dos gabinetes. É meio que padrão, viu? A parte traseira tem alguma diferença em relação às baias de SSD e HD. Eu vou deixar aqui em cima todas as diferenças, tá? Então, se vocês ainda ficarem com uma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Deixa eu virar aqui. Como eu disse, todos os parafusos são de remoção manual, então você vai conseguir tirar com a mão. Mas se precisar, você pode utilizar uma chave Phillips aí. Aqui já tem um suportezinho para você colocar sua fonte de alimentação, tá? Um espaço legal para ela e você ainda consegue fazer uma organização dos cabos aqui legal. Então é isso, aqui em cima, em todos, tem o espaço para baia, para colocar HD e SSD. Tá, então você vai conseguir colocar aí tanto HD ou SSD para melhorar aí o desempenho do seu computador, né? O Space Aqua, o Space Y e o Space X possuem 4 slots de expansão. O Space Z, esses dois modelos, possuem 5 slots de expansão, como eu havia já falado. E o Space aqui grandão ATX possui 7 slots de expansão aí. Como prometido, eu vou falar aí sobre todas as funções desse modelo aqui, que é o AKAH1, que tem um vídeo já aqui no canal. Se vocês quiserem assistir, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ele vem aqui com um saquinho de acessório, todos os modelos têm, tá? Com parafusos aí para sua placa-mãe. E esse modelo aqui vem também um controle remoto para o kit de fã. Esse kit vem uma controladora e o kit e 3 fãs coolers. Esse kit aqui se chama Streamer, porque ele faz essa função aqui. Ele circula aí o LED de um fã para o outro, e quanto mais fãs você colocar, ele vai fazer isso em todos os fãs que estiverem conectados na controladora. E uma das funções que eu gosto bastante desse kit, eu acho que é o único modelo que possui essa função, que se chama SET aqui, não sei se fala assim, que você consegue fazer com que o controle seja o único que consiga mudar as funções no seu kit de fãs. Por quê? Vai que você adicione outro modelo aí de fan cooler e quer que apenas as funções desses fãs sejam sincronizadas com esse controle. Você tem essa possibilidade, tá? E ele também possui o Aura Sync. Se sua placa-mãe possui essa função, você consegue controlar por ela também, tá? É só pressionar o botãozinho menu Alt por alguns segundos que entra nessa função. Então, basicamente, esses são alguns detalhes desses fãs. Você consegue colocar para cores estáticas ou para cores multicolor também. A diferença aqui da fita LED do ATX aqui, do gabinete X, Space X, e do gabinete Z é que a do X é rítmico. Então, quando você estiver jogando aí ou escutando música mesmo, ele vai pulsar conforme o ritmo da música. E o Space Z, ele vai ficar nas cores estáticas ou na coisa aí que você escolher. Ele não vai mudar conforme nenhum ritmo, tá? Então tem um botãozinho aqui na parte superior que você consegue ir mudando as cores. Então, gente, isso basicamente são todos os detalhes desses gabinetes aqui. Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde você, tá? A instalação e montagem dos gabinetes é bem simples, então você vai conseguir talvez montar sozinho se você tiver o conhecimento básico para isso. O Space Aqua, uma das diferenças dele que é bem visível é que a chapa lateral e o painel frontal não tem uma das bordas pintadas, impressão de continuidade mesmo de um vidro para o outro. Então essa é uma das diferenças deles. Todos os detalhes vou deixar na descrição se vocês ainda ficarem com alguma dúvida. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.